Shalom pessoal, que Deus abençoe vocês grande e poderosamente. Sejam todos bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais uma oração da noite do Café com Celeste. Que alegria receber você nesta noite. Se você está chegando agora, receba o nosso abraço e o nosso carinho. Esta é uma casa de oração, uma casa de ensino da palavra, independentemente de qualquer igreja e de qualquer religião. Uma casa onde Jesus é o centro de tudo. E antes de dormir, eu quero convidar você a silenciar o coração, a silenciar as vozes da sua mente e a desacelerar o pensamento e abrir os ouvidos espirituais, porque talvez Deus, Ele queira falar com você esta noite. E muitas vezes o problema não é que Deus não fala, o problema é que ainda não aprendemos a reconhecer a sua voz. Vamos ler uns versículos que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Abre sua Bíblia em 1 Samuel 3, de 1 a 10. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, chama outras pessoas para que nós possamos edificar a vida deles. Deixe a sua curtida e também o seu pedido de oração no comentário. Eu estarei apresentando ao Senhor. Antes de falar do contexto, vamos ler essa leitura. Deus fala com Samuel numa visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a ele e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou. Foi a ele e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna-te deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai-te deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Gente, que texto rico. Aleluia. Observe que Samuel, ele estava servindo no templo. Ele era um menino e ele amava a Deus, mas ainda ele não conhecia a voz do Senhor. Por três vezes Deus o chamou. 3 vezes. E por 3 vezes ele correu para Eli, o sacerdote, até que finalmente ele aprendeu algo que mudaria sua vida para sempre. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Pessoal, a Bíblia diz em 1 Samuel 3, 1, que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. O povo estava vivendo um período de esfriamento espiritual, pouca sensibilidade, pouca busca, pouca intimidade, mas Deus estava preparando uma nova geração e escolheu falar com o menino.
Isso nos ensina algo poderoso, gente. Deus não fala apenas com pastores. Deus não fala apenas com profetas e Deus não fala apenas com líderes. Deus fala com aqueles que estão dispostos a ouvir. Amém? Pegou a chave? Samuel estava dormindo, pessoal, mas seu coração estava disponível. Aleluia. E o seu coração está disponível? O que essa palavra nos ensina? Primeiro, Deus continua falando. Muitas pessoas dizem, Deus não fala comigo. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Deus continua falando. Pela palavra, pelo Espírito, pelas circunstâncias, pelos direcionamentos, pela paz que Ele mesmo coloca no nosso coração. O problema não é a ausência de voz de Deus. Muitas vezes é a falta de sensibilidade espiritual. Segundo, nem toda voz deve ser seguida, pessoal. Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. Hoje, muita gente confunde emoção com direção, desejo com propósito, sentimento com vontade de Deus. Por isso nós precisamos aprender a discernir. Terceiro, Deus fala com quem cultiva intimidade. Samuel estava perto da presença. Ele servia no templo, ele permanecia, ele buscava e ele tinha a intimidade. E a intimidade abre espaço para o discernimento. Amém? Declara no comentário, a intimidade abre espaço para o discernimento. Quarto, uma única palavra. Uma única palavra de Deus pode mudar uma vida inteira. Pegou a chave? Aquela noite mudou a história de Samuel, porque uma direção de Deus, ela vale mais do que 1000 opiniões humanas. Tá pegando? Irmãos, a palavra de Deus confirma em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Isaías 30:21, este é o caminho, andai por ele, aleluia. E no Salmos 32:8, a palavra confirma, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Amém? Deixa um amém no comentário. E a Gólida Celeste é que quem aprende a reconhecer a voz de Deus, deixa de viver perdido entre as vozes do mundo. Pegou a chave? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado pelo dia que se foi. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor. Em paz me deitarei, logo pego no sono. Pai querido, em nome de Jesus, coberta com teu sangue e revestida com as armaduras de Efésios 6. Meus filhos e minhas netinhas cobertos com teu sangue, meus pais e meus irmãos cobertos com teu sangue, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada coberto com teu sangue, meus pertences, objetos, eletrodomésticos e tudo que pertence à minha família está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Pai querido, muito obrigado pela notícia boa que eu recebi hoje, Pai. Muito obrigado por mais esse dia, um dia de vitória, um dia de bênção. Obrigado pelo cuidado, obrigado pelo sustento, obrigado pela proteção, obrigado pelas portas abertas, obrigado pelos livramentos visíveis e invisíveis, Pai. Nesta noite, Senhor, nós não queremos apenas falar, nós queremos ouvir. Assim como Samuel disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então eu falo hoje, nesta noite, fala, Senhor, porque a tua serva ouve. Declaramos, Pai, fala conosco, fala aos nossos corações, fala às nossas famílias, fala aos nossos filhos e netos, fala aos nossos ministérios, fala aos nossos projetos, fala às áreas onde estamos confusos, Pai, e fala às áreas onde estamos esperando direção. Pai querido, remove todo ruído espiritual, remove toda distração, remove toda confusão, remove toda ansiedade que impede a nossa sensibilidade espiritual. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos nesta noite, as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz, o Senhor nos ensinará o caminho, o Senhor nos dará discernimento, o Senhor nos conduzirá em segurança.
Pai querido, quantas vezes buscamos respostas em todos os lugares e esquecemos de buscar a Tua voz. Perdoa-nos, Pai. Ensina-nos a depender mais de Ti. Ensina-nos a esperar mais em Ti. Ensina-nos a ouvir antes de agir. Ensina-nos a discernir antes de decidir, Pai. Pai querido, visita agora cada pessoa que participa dessa oração. Visita meus filhos, visita os quartos deles, visita o quarto das minhas netinhas, visita a casa dos meus irmãos, visita a casa dos meus pais. Pai querido, em nome de Jesus, visita cada membro da minha família, visita meus amigos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, visita os cansados, visita os hospitalizados, os aflitos, doentes, visita os que estão enfrentando enfermidades crônicas, Pai, dores crônicas, Senhor. Visita os que estão aguardando respostas, visita os que estão tomando decisões importantes, visita aqueles, Senhor, que estão chorando em silêncio. Pai, cobre nossas vidas, cobre nossos filhos, cobre nossos netos, cobre nossos familiares, cobre nossas casas, cobre nossos pertences, cobre nossos ministérios, debaixo do Teu sangue poderoso. Senhor, em nome de Jesus. Declaramos que toda seta maligna seja quebrada. No nome de Jesus, toda retaliação espiritual seja anulada. No nome de Jesus, toda obra das trevas enviada contra nossa casa, nossa vida, nossa família seja destruída. Todo espírito de medo seja destruído. No nome de Jesus, seja destruído todo espírito de perturbação, seja destruído todo espírito de confusão, seja destruído todo espírito de opressão e seja amarrado, acorrentado, amordaçado, expulso em nome de Jesus todos os demônios, em nome de Jesus, todos os devoradores de finanças, espíritos de pobreza, espíritos de briga, de contenda, espíritos de vícios sejam aniquilados no nome de Jesus. Pai, envia Teus anjos ao redor da nossa casa, nos guardando, Senhor, nos livrando de todo mal, guardando nossos familiares, guarda nossas portas, guarda nossos quartos, guarda nossos caminhos, nossa entrada, nossa saída, guarda nossos pensamentos, nossos corações. E nesta noite nós declaramos: o Senhor está conosco, o Senhor nos guarda, o Senhor nos dirige, o Senhor continua falando conosco, o Senhor continua cuidando dos meus filhos e netinhas, o Senhor continua cuidando de cada membro da minha parentela, e enquanto dormimos continuamos trabalhando, Pai, continua trabalhando em nós, continua preparando o caminho, continua abrindo portas, continua fortalecendo todos os cansados e aflitos, Pai. Continua cumprindo Tuas promessas, Senhor. Cuida também dos sem-abrigo, Senhor, dos que estão em guerra. Cuida da nossa nação, Senhor, que haja paz nas nações, paz em Israel, paz em Jerusalém. Guarda Teu povo, Senhor, e livra-nos, Senhor, de todo tipo de contendas. Guarda a Suíça, Senhor, guarda Cabo Verde e guarda toda a Europa, toda a Ásia, todo o continente africano e guarda todo o Teu povo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e também apresento cada pedido de oração que chegou ao meu canal, que chegou às minhas redes sociais ou que seja enviado pelas mensagens. Pai querido, guarda a minha família debaixo do Teu esconderijo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarda, que a voz do Espírito Santo seja cada vez mais clara na tua vida, na minha vida, na vida dos nossos familiares, e que esta noite seja uma noite de descanso, paz e renovação para todos nós. Que amanhã nos acordamos fortalecidos, sensíveis à direção do nosso Deus grandão e pronto para viver os propósitos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E se esta oração falou com você, se esta palavra edificou a sua vida, deixe seu gostei, inscreva-se no canal, compartilhe esta oração com alguém que precisa ouvir a voz de Deus como Samuel. Eu sou Celeste, 100% com Jesus, estou aqui para servir. Que Deus te abençoe, durma na paz do Senhor Jesus.